E aí, galera, eu vou explicar hoje o motivo da minha entrada de venda e o alvo, né? Eu vou explicar um pouquinho do meu operacional aí para vocês. Eu estou começando agora com essas gravações no YouTube, mas eu vou tentar passar para vocês da melhor maneira aqui para ver se todo mundo começa a entender, né? O operacional que eu estou usando agora. O mercado deixou esse candle aqui vermelho. E conforme o meu operacional, os meus alvos de candle, ele deveria ter testado o fundo desse pavio aqui, tá? Desse candle, desse dia aqui. Ele não foi ali e não conseguiu romper o topo também desse candle aqui. Então, quando ele fechou abaixo desse candle aqui, eu considero como se esse candle tivesse engolfado todo esse movimento aqui. Aí, como que eu marco aqui? Eu peguei este candle aqui e repliquei para baixo para ser o alvo dos próximos dias. Ele poderia ir ali um dia, dois, três depois, mas enfim, que o alvo para os próximos dias seria a réplica desse candle aqui, que seria um engolfo. Que o engolfo eu já mostrei para vocês, mas vou gravar um vídeo sobre ele também. Então, seria esse engolfo aqui para baixo, depois que este candle fechou abaixo aqui dessa mínima. Mas a entrada de hoje, então, ela foi baseada num operacional que eu uso muito, que é que são os alvos de candle, tá? Esse candle aqui, se ele abrisse abaixo dele, abaixo do pavio, eu consideraria que ele deveria vir até o fundo dele, pelo menos. Se ele rompesse, aí sim tentar buscar o alvo desse primeiro candle do dia aqui, desse primeiro candle que ele rompeu aqui. Mas enfim, que para hoje seria isso. Como ele abriu abaixo do pavio, conforme o meu operacional, que é buscando alvos de candle, ele deveria vir buscar fundo. E então, nos 5 minutos, que é por onde eu entro nas operações, eu tinha essa linha marcada aqui, essa linha daquele pavio lá, eu tinha essa linha rosa marcada aqui. Então, assim, tudo que ele fizesse abaixo, como ele abriu abaixo, o meu alvo seria o fundo dele, conforme eu mostrei lá no diário, como ele abriu abaixo do pavio. Para ele dar compra, no caso, ele teria que romper para cima de toda essa consolidação que ele tinha aqui. Então, ele tinha que abrir, em primeiro lugar, em cima daquele pavio, não poderia ser embaixo, porque, como eu falei no meu operacional, eu uso alvos de candles, e no alvo daquele candle eu buscaria fundo. Então, para ele dar compra, ele teria que abrir acima dessa linha rosa e fazer um candle de força verde, para buscar pelo menos o 111,005, que foi aquele fundo que ele rompeu lá atrás. Então, para dar compra, teria que ser romper forte para cima dessa consolidação aqui, ou abrir em cima, voltar a testar e depois subir. Como ele abriu abaixo e não tinha e não conseguiu fazer candle de força para vir para cima dessa linha aqui, então quando ele começou a voltar para dentro, para baixo da abertura dele, quando ele começou a voltar para baixo da abertura, eu vendi, mas eu vou trabalhando sempre alvos de candles e até chegar no objetivo final, que seria aqui nessa região aqui, né? Então, o que eu fiz? Quando ele começou a voltar aqui para dentro desse candle aqui, ficou abaixo da abertura, eu já vendi um stop muito barato aqui, buscando o fundo. Quando ele perdeu o fundo, eu tinha outro alvo aqui, que também é de operacional que eu tenho como alvo, e o alvo maior seria a mínima do dia anterior, tá? Como ele continuou rompendo e já fechou abaixo da mínima de ontem,
eu mantive a venda, buscando, então, o alvo daquele candle do diário, que seria aquele vermelho lá de cima, que ele daria mais ou menos para aqui, um pouquinho mais para baixo, por aqui assim, né? Depois eu acabei saindo da operação, me tirou nesse candle aqui, mas a ideia, então, inicial seria essa aí. Eu entrei por causa do primeiro candle do dia, que ele não conseguiu fechar acima dessa região aqui, e depois começou a devolver passando para baixo da abertura. Então, eu tinha um alvo no fundo, depois eu tinha um outro alvo aqui, e o alvo final seria o fundo do dia. Como ele fechou abaixo, eu segurei um pouquinho, esperando que ele fosse buscar o alvo do diário já, mas ele acabou me tirando nesse candle aqui. Então, é isso. Normalmente eu faço entradas com um motivo de entrada, um alvo, né? Que como eu opero com um pouquinho mais de contratos, eu coloco um alvo, eu vou fazendo parciais, né? Eu faço uma parcial aqui, depois se ele vai dando motivos, eu vou acrescentando mais contratos. Mas eu faço uma parcial sempre, faço uma parcial no segundo alvo, libero quase toda a mão no alvo final e tento segurar 2 contratos para ele ir levando, né? Para ir carregando na operação. Mas é tudo baseado em alvos de candles, gatilhos, que eu uso muito, e o primeiro candle do dia. Esse candle aqui, para quem olha ele de fora, assim, ele parece um candle de alta, né? Mas como ele fechou abaixo e depois começou a devolver para baixo da abertura, eu entro contra. Dificilmente eu entro contra um primeiro candle do dia, a não ser nesse caso aqui, quando ele começa a vir de novo para baixo da abertura dele, que é um operacional de pavio que eu uso muito no meu dia a dia, tanto em tempos maiores quanto em tempos menores. Eu acho que vale a pena dar uma estudada nesses pavios aí, né? Ver como que eles se repetem durante todo dia, assim, o que eles fazem em cada região que eles trabalham, tá? Eu vou gravar mais alguns vídeos para vocês aí nos próximos dias, com essa questão de alvos de candle e algum operacional que eu uso, que é mais fácil de entender, assim, né? Porque esse operacional que eu uso do gatilho, ele precisaria de uma explicação um pouquinho maior para isso, tá bom? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.